Então, hoje a gente vai ver aí qual é o papel da música na escatologia. E a gente vai ver um pouquinho sobre tipologia, porque os eventos do passado, pequenos eventos, eles nos indicam como interpretar a escatologia final, dos eventos finais. Os acontecimentos escatologia e os acontecimentos dos eventos finais. E tipologia, os eventos menores que Deus deu como figura de eventos maiores. Eu fiz todo esse contexto aqui na sala, na última palestra. Então, 1 Coríntios 10, 6 e 11, eu vou repetir esse texto que eu usei lá naquele dia, diz assim: e estas coisas foram-nos feitas em figura. Algumas versões vão dizer exemplos, né? Sombras. Paulo usa muito essa palavra grega, tipos, lá em Hebreus, né? Tipos, ou seja, uma maquete, uma miniatura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ora, verso 11, tudo isto lhe sobreveio como figuras, mesma palavra, tipos, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos, os fins dos séculos. Então, Paulo, em 1 Coríntios 10, de 1 a 11, ele faz uma narrativa das rebeliões principais de Israel na jornada do Egito para Canaã, no deserto. E ele diz que isso aí é para nosso aprendizado. Já a senhora White fala o seguinte: a experiência de Israel, narrada nas palavras acima pelo apóstolo, ela está citando 1 Coríntios 10, de 1 a 11. Está registrada nos Salmos 105 e 106 e contém lições de advertência que o povo de Deus, nos últimos dias, precisa estudar de forma especial. Então, ela está dizendo que Paulo se fundamentou, como a gente vê todos os escritores, todos os livros bíblicos, os escritores que vêm posteriores são a luz menor incidindo sobre a luz maior, que é o que estava escrito antes. Então, eles são fundamentalistas. Eles se fundamentam no que já está escrito. Eles nunca contradizem o que a Bíblia já diz. E Paulo está utilizando aí como fundamento o Salmo 105 e 106, que narra também as rebeliões do povo de Israel. E aí ela diz que, como ele diz que é para nosso tempo, do fim dos dias, então ela diz também que Deus acumulou isso aí para os últimos dias. Tem esse outro texto dela também, Mensagens Escolhidas, volume 3, que ela diz assim: a Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nos últimos dias. Então, ela faz uma aplicação mais específica. Ela diz que aqueles acontecimentos Deus acumulou para esta última geração e estão se repetindo na igreja nesses últimos dias. Bem, então vamos ver a tipologia aí. O primeiro exemplo é o exemplo de Êxodo 32, em que o povo, ao houver acabado de sair do Egito, tinha 2 meses e 40, tinha 40, na verdade, 45 dias, né? Praticamente 2 meses. Em Êxodo 32, eles constroem um bezerro de ouro. E diz assim o início do capítulo: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, nós sabemos, irmãos, que Moisés é um tipo de Cristo. Quando Moisés nasceu, havia um decreto de morte para as crianças, não havia? Jesus, quando nasceu, havia um decreto de morte para as crianças. Moisés foi salvo, tirado das águas. O nome Moisés quer dizer tirado das águas. Moisés foi salvo sendo levado para o palácio do Egito, pela filha de Faraó. Jesus também foi salvo do decreto de morte quando o anjo avisou José para levar Jesus para o Egito. Então, Moisés foi levado para o Egito, foi livre do decreto de morte quando bebê. Jesus foi levado para o Egito, foi livre do decreto de morte quando bebê. Então, a Bíblia volta a falar de Moisés aos 12 anos, quando ele é entregue para a escola egípcia, né? Para ser educado lá. Jesus, a Bíblia torna a falar dele de novo, quando com a sua família indo a Jerusalém, ele é visto na escola dos rabinos. A Bíblia volta a falar de Moisés quando adulto. Jesus, a Bíblia volta a falar dele como adulto. E Moisés, que foi tirado das águas, vai para o deserto por 40 anos se preparar para voltar a iniciar o seu ministério.
Jesus, tirado das águas do Jordão, é levado para o deserto pelo Espírito, por 40 dias se prepara para iniciar o seu ministério. Não é interessante esses paralelos? Moisés sobe ao monte para receber a lei. Jesus sobe ao monte para fazer o sermão do monte, onde ele exalta a lei. Ele eleva o nível da lei, né? Temos várias outras nuances sobre Moisés. Moisés intercede pelo povo, Jesus intercede pelo povo, né? Moisés sobe ao Monte Nebo, morre sozinho e é ressuscitado e ascende aos céus. Jesus sobe o Monte do Calvário sozinho, morre, depois ele é ressuscitado e ascende aos céus. Então, quando diz aí que Moisés tardava, hoje nós estamos tendo aí também uma aparente tardança para a volta de Jesus em descer, né? E aqui diz que o povo se impacientou e acercou-se de Arão, da liderança espiritual, e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Bem, o comentário bíblico adventista, no volume 1, diz o seguinte: durante sua permanência no Egito, os hebreus tinham se acostumado a formas materiais de divindades. Por isso, era difícil para eles confiar em um Deus invisível. Embora a palavra deuses em hebraico seja Elohim, porque eles usaram a palavra deuses, Elohim. A forma plural da palavra, alguns eruditos bíblicos afirmam que deuses, nesta passagem, e nos versos 4, 8 e 31, devia ser traduzido como um Deus, tendo em conta que o plural é usado para enfatizar o fato de que o bezerro de ouro era um Deus falso, em contraste com o Senhor, o verdadeiro Deus. No entanto, olha o que diz o comentário bíblico: o bezerro de ouro era presumivelmente uma representação do Deus verdadeiro, não de alguma divindade pagã. A vida toda na igreja a gente ouve sermão sobre Êxodo 32 e que o povo caiu em idolatria porque estava adorando o bezerro. Mas o que o comentário bíblico adventista está falando, nós vamos ver o que Ellen White fala e vamos ver o texto bíblico com mais exatidão. Na verdade, a idolatria não era por causa de quem eles estavam adorando. A intenção deles era adorar o Deus verdadeiro. Vamos ver aí se isso aí a gente consegue firmar isso aí. Ellen White diz assim, Patriarcas e Profeta 408. A mistura de gente que com os israelitas subira do Egito era uma fonte contínua de tentação e dificuldades. Professavam ter renunciado à idolatria e adorar o verdadeiro Deus. Mas vocês sabem que com os israelitas saíram muitos egípcios, etíopes, pessoas que viram as pragas, viram a bondade e a proteção do Deus de Israel, se abrigaram na casa dos israelitas quando o anjo da morte passou, né? Confessaram, creram naquele sangue do cordeiro que passaram nos umbrais da porta, mas não haviam renunciado à idolatria de verdade. Mas sua primitiva educação e ensino lhes havia modelado os hábitos de caráter e estavam mais ou menos corrompidos pela idolatria e irreverência para com Deus. Então, irmãos, será que nós temos hoje também uma mistura de gente grande na nossa igreja? Porque tanto Paulo como Ellen White disse que essas coisas, elas estão se cumprindo na igreja, foram escritas para o povo, para a geração que vai vir nos últimos dias. Então, uma mistura de gente que professa ter renunciado à vida anterior, mas foi batizado vivo. Não morreu realmente para o eu. Então, vamos aí. Review and Error, 6 de setembro de 1906. O resultado desse murmúrio e descrença foi que Arão fez para eles um bezerro de ouro para representar Deus. Estão vendo Deus aí com letra maiúscula? Ele proclamou que esse ídolo era Deus. E criou-se bastante entusiasmo quanto a este falso Deus. Moisés usa muito paralelismo, irmãos.
Êxodo 32, a gente vê quando ele contrasta o Deus verdadeiro, com D maiúsculo, com um Deus falso, com D minúsculo. A rocha verdadeira, lá em Êxodo 32, com R maiúsculo, e a rocha falsa é um paralelismo, é um estilo literário que Moisés usa muito no Pentateuco. Então, ele está dizendo o seguinte, ela está dizendo o seguinte, que Arão fez para eles um bezerro de ouro para representar Deus. Ele proclamou que esse ídolo era Deus e criou-se bastante entusiasmo quanto a esse falso Deus. Então, eu fui lá no Centro White e peguei o original. De repente, em português, aí está induzindo a gente ao erro, né? Lá ela também escreve God, com G maiúsculo, na frase em que ela diz, ele proclamou que esse ídolo era Deus. E ela usa God, aonde ele diz. Ela diz, e criou-se bastante... ele proclamou que esse ídolo era Deus, e aí usa God, com G minúsculo. Isso é o original aí. Então, veja bem, ela volta lá em Patriarcas e Profetas. Entre as coisas consideradas pelos egípcios como símbolos da divindade, não uma divindade, mas um símbolo, estava o boi ou o bezerro. O povo desejava alguma imagem para representar Deus e ir diante deles em lugar de Moisés. Deus não dera espécie alguma de semelhança de si e proibia qualquer representação material para tal fim. Né? Então, veja bem, o que ocorre? Ela disse que Arão, está aqui, ó, Arão proclamou que esse ídolo era Deus. Mas ela diz, o povo desejava uma imagem para representar Deus. Mas Deus havia proibido. Lembra do segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, nem prestarás ela culto, nada semelhante do que há no céu, do que há na terra. Então vamos ver o pensamento que ela está construindo aqui. Patriarcas e Profeta continua. Quantas vezes em nossos próprios dias é o amor aos prazeres disfarçado por uma aparência de piedade. Ou seja, eles lá queriam adorar o Deus verdadeiro. Eles não estavam adorando um bezerro de ouro do Egito, um Deus do Egito. Mas eles estavam representando o Deus através daquilo. Então, o que estava errado era a representação. Então, ela diz, quantas vezes em nossos próprios dias é o amor aos prazeres disfarçado por uma aparência de piedade. Ela cita 2 Timóteo 3,5, aparência de piedade. Ela citando essa passagem sobre homens, né? Como 2 Tessalonicenses 2, assim como o 2º capítulo da segunda carta de Pedro, a cartinha de Judas, fala de homens que se introduzirão em nosso meio, induzirão o povo ao pecado, com aparência de piedade. Uma religião que permite aos homens, enquanto observam os ritos do culto, entregarem-se à satisfação egoísta ou sensual. É tão agradável às multidões hoje como foi nos dias de Israel. E ainda há arãos flexíveis, que ao mesmo tempo em que mantêm posições de autoridade na igreja, cederão aos desejos dos que não são consagrados, e assim os induzirão ao pecado. Então, o que ela está dizendo aí, irmãos? Ela está dizendo que hoje, como foi lá em Êxodo 32, no caso do bezerro de ouro, existem líderes, arãos flexíveis, que vão ceder ao desejo daqueles que são meio convertidos, que professam seguir a Cristo, querem adorar a Cristo, mas ainda estão com suas tendências, né, egoístas, com suas tendências não consagradas. Mas vamos lá. A Bíblia diz assim, e Arão, vendo isto, edificou um altar. Olha, nós sabemos que toda vez que se edifica um altar, essa expressão está lá em Abel, está lá com Noé e sua família, está lá com Abraão. Então, havia o interesse de adorar a Deus mesmo, diante dele. E apregoou Arão e disse, amanhã será festa ao Senhor. E Moisés, no Pentateuco, toda vez que usa Senhor em caixa alta aí em português,
é porque no original hebraico está o tetragrama, Yavé, Javé, YHWH. Então eu pergunto, Ellen White está certa. Arão proclamou festa ao Senhor, que aquilo era uma adoração ao Deus verdadeiro. E diz assim o texto, e no dia seguinte madrugaram. Ora, eles estavam fazendo até um programa de enriquecimento espiritual aí, ó, as 40 madrugadas com Deus. E ofereceram holocaustos. Ora, holocaustos, que são ofertas queimadas ao Senhor no santuário, e trouxeram ofertas pacíficas também no santuário. Então, veja bem, era um culto para Deus, o Deus verdadeiro. Ellen White está certa e o comentário bíblico adventista está certo. Eles estavam ali com a intenção de adorar o Deus verdadeiro. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Novamente o comentário bíblico comenta, levantou-se para divertir-se. Esta diversão foi sensual. As festas religiosas pagãs terminavam em orgias. E o comentário bíblico coloca as referências aí, as sacerdotisas cultuais. Todo culto primitivo, irmãos, todo culto pagão primitivo era baseado em orgias sexuais, música ritmada, sincopada, repetitiva, ou marcante, ou polirrítmica, e uso de drogas. Sempre tinha esses três elementos, sempre tinha um predominante. No livro Cristãos em Busca do Êxtase, pastor Vanderlei Dornelles, ele apresenta ali vários antropólogos, estudiosos de religiões primitivas, mostrando, por exemplo, os xamãs asiáticos. Lá nos xamãs asiáticos, eles têm uso de drogas, música com ritmo acentuado, predominante, e orgias sexuais. Porém, predomina mais as orgias sexuais. Nos xamãs africanos, tem os três elementos, porém, predomina mais os ritmos dos atabaques, dos tambores. Nos xamãs das Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, também contém os três elementos, música com ritmo predominante, uso de drogas e licenciosidade, que são orgias sexuais, porém, o uso de drogas, o cachimbo da paz, predomina mais. Então, ali, eles estavam envolvidos com orgias. Nós já vamos ver na Bíblia, aí, no Êxodo 32, que Moisés, quando desceu, encontrou o povo despido, o povo nu. Este episódio ilustra a luta constante da natureza humana entre a carne e o espírito. Por isso que Paulo, em Romanos 7, Romanos 8, fala, os que são nascidos da carne. Quando ele fala em Romanos 8, 1, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele acrescenta que já não andam segundo a carne, mas segundo o espírito. Carne na Bíblia sempre é sinônimo de pecado, carne pecaminosa. Eles se voltaram à idolatria e à licenciosidade que estava ligada ao culto pagão. O prazer sensual se passava por religião. E o comentário bíblico também cita 2 Timóteo 3, 4 e 5, que Ellen White usou lá em Patriarcas dos Profetas. Tal religião é tão agradável às multidões hoje quanto nos dias de Israel. Eles estão aqui copiando o que Ellen White falou em Patriarcas e Profetas no comentário bíblico adventista. E ainda há dirigentes que cedem, ela usa a linguagem lá, e ainda há arãos compracíveis, que seguem os desejos dos que não são consagrados e assim os induzem ao pecado. E eles pegam essa citação dela e colocam lá no comentário bíblico. Pois bem, vamos continuar a história. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Porém, Moisés respondeu, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Então, irmãos, era um culto licencioso, era uma música, um alarido. O alarido era tão alvoroçado que Josué se confundiu, achou que estava tendo guerra. Algumas vezes a gente chega para o nosso culto
em nossa igreja, e antes de entrar na igreja, quando está no carro, eu falo assim, algum vizinho ligou uma música doida aí. Que decepção quando a gente chega e vê que aquela balbúrdia de barulho era dentro da própria igreja. Bem, Ellen White volta a falar aí. Aproximando-se do acampamento, viram um povo a aclamar e dançar em redor de seu ídolo. Era uma cena de alvoroço gentílico, imitação das festas idólatras do Egito. Mas quão diverso, quão diferente do solene e reverente culto de Deus. Então, ela está contrastando aí aquele culto para Deus, porque eles queriam adorar a Deus e não um Deus do Egito. Porém, o que eles estavam fazendo? Da forma errada, copiando um modelo de adoração egípcio. Então, e era tão diferente do culto para Deus, que é como? Solene e reverente. Não é o que nós estamos vivendo hoje em nosso meio? Nós estamos pegando o modelo de adoração de outras denominações e a igreja adventista, que era marcada por uma música, um culto solene, reverente, tradicional, né? Mas vamos lá. Ela segue aí. No livro Música, página 24, Ellen White diz assim: não é o cantar forte que é necessário, mas a entonação clara, a pronúncia correta e a expressão vocal distinta. Que o louvor a Deus seja entoado em tons claros e suaves, sem estridências, que ofendam o ouvido. Pois bem, mais outro conselho dela, no mesmo livro. Deus não se agrada de barulho e desarmonia. O que predomina hoje nas nossas músicas é o ritmo, aquilo que o manual da igreja proíbe. E que no livro Música também ela fala que nós não devemos ter música com ritmo acentuado, repetitivo. Jesus também disse, não sejais como os pagãos que vivem de vã repetição. Ela diz, com ritmo marcante, predominante, repetitivo, derivado do rock, do rhythm and blues, do jazz, qualquer derivado. E o que nós temos hoje? Música pop, que é um caldeirão de jazz, sertanejo, country, rock soft. Então, irmãos, isso é barulho e desarmonia. Nessas músicas modernas hoje, contemporâneas, eu estou falando de música, não de letra, música. E aqui, o problema aqui é música. Essas músicas têm ritmo predominante. A maioria deles quase não tem melodia, nem muito menos harmonia. Então, elas discordam. Eu não vou entrar aqui na questão da fisiologia da música, né? Mas elas discordam dos nossos ritmos, causam uma alteração mental. E o culto a Deus não é um culto racional, como Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, e não vos conformeis com este mundo, com esta cultura, mas antes transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, veja bem, o culto a Deus é da mente. Paulo diz, cantarei com o espírito, com o sentimento, mas também cantarei com a mente. Então, é um culto inteligente. Então, se você usa esses ritmos, eu não vou ter tempo para entrar na questão aqui, mas o seu lobo frontal, a sua consciência, é inibida as sinapses por esses ritmos. E depois, o que é que acontece? O seu sistema límbico emocional aflora, seu subconsciente domina, e aí você perde o controle de tudo. Mas vamos seguir aí. A música, quando bem utilizada, é uma grande bênção, mas quando mal usada, uma terrível maldição. Vamos seguir, então, o episódio aí. E vendo Moisés que o povo estava despido, na King James Version vai estar escrito nu. Despido e nu é a mesma coisa. Estão vendo para onde aquele culto libidinoso levou o povo? Porque Arão o havia deixado despir. O responsável é a liderança, para a vergonha entre seus inimigos. E Ellen White disse que se nós tivéssemos um tipo de culto pentecostal, nós seríamos ridicularizados pelos ateus. E o que acontece com Israel espiritual hoje, com o mundo cristão? O povo do mundo está zombando das igrejas cristãs
que tem um culto igualzinho o que acontece no mundo, nas festas do mundo. Levaram o mundo para dentro da igreja. Bem, olha aí, eu peguei as imagens melhores desse festival. Festival de Woodstock, ocorrido no verão de 1969, conhecido como Contracultura. Era baseado em 3 pilares: sexo, droga e rock and roll. Orgia, uso de drogas e música com ritmo predominante, acentuado e repetitivo. Quem pesquisa sobre Woodstock vai ver a maioria das moças sem a parte de cima da roupa ou sem roupa. Então, muito parecido com o que aconteceu ali na adoração ao bezerro de ouro, em Êxodo 32, ao pé do Sinai. Bem, Êxodo 32, 19. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas de suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. Acredito que muita gente na época pode ter falado, pior ele fez, uma coisa sagrada, as tábuas, e ele ir lá e quebrar as tábuas. Mas veja bem, Ellen White comenta em Patriarcas e Profetas que Moisés fez esse gesto por zelo e mostrando ao povo que o povo havia quebrado a aliança com Deus que eles haviam feito em Êxodo 19 e 20. Então Deus também estava quebrando com eles a aliança. E quantos aqui já não viram a pregação lá no NASP, Engenheiro Coelho, do pastor Erno Silva? Eu vou colocar um trechinho para vocês verem aí. Deixa eu sair aqui, deixa eu parar a apresentação. Vou colocar o vídeo dele aqui, um trechinho, e vou transmitir para os irmãos aí o comecinho. Eu não sei se os irmãos já presenciaram, tiveram a oportunidade de ver. Vou colocar um trechinho de menos de 1 minuto, só um segundo que está abrindo aqui, meu computador é meio lerdinho. Avisem aí, por favor, podem abrir o microfone. Eu compartilhei agora. Pronto, vê se vai aparecer aí, irmão, a tela. Apareceu. Vou soltar um trechinho aqui. Penoso exercício. Tenho mais embaixo um pouquinho dizendo: Deus não se agrada de barulho e pertença nós não obedecemos. Mas ali, ó, não tem valor nenhum, isso aqui você não serve. Deixa nós aqui. E quando chegam a uma nota alta, fica impossível ouvir qualquer palavra da congregação em seu canto, nem ouvir outra coisa a não ser grunhidos, parecidos com os que são emitidos. Agora é pesado demais. Que são emitidos por deficientes mentais. Você não está dizendo, não, ó, você quer falar do irmão White, não estamos seguindo, não obedecemos isso aqui. Ele rasgou o livro de Ellen White todo. Pastor Erno Silva rasgou o livro de Ellen White todo. E algumas pessoas desceram a lenha nele nas redes sociais, mas não foi mais ou menos parecido com a cena de Moisés, irmãos? Não foi mais ou menos o que aconteceu? Deus deu orientações, ele está dizendo. Mas nós não obedecemos e ele rasgou tudo aí. Né? E rasgou o verbo também lá na igreja. Bem, Moisés quebrou as pedras. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão. Irmão, só um detalhe. Deixa eu voltar aqui. Esse pastor foi professor de adoração por 37 ou 38 anos, se não me engano, lá no NASP. Professor formando pastores, professor de adoração. Bem, Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Irmãos, eu quero destacar isso aí. Nem sempre quem é agradável ao povo da igreja, quem é tão amável, quem não nega
os gostos das pessoas da igreja, está preocupada com o povo. Nem sempre são os seus intercessores melhores, porque Arão pôs a culpa no povo. Arão, que era tão agradável, que não queria ofender ninguém, que era complacente, que era tolerante, que era equilibrado. Mas Moisés, que nós vamos ver mais à frente, que Coré, Datã e Abirão disseram que era tirano, quer imputar pecado ao povo, quer acusar o povo de pecado, Moisés intercedeu pelo povo, primeiro pela honra de Deus, mas Moisés depois intercedeu pelo povo a ponto de falar: Senhor, risca meu nome do teu livro, mas poupa este povo. Arão, que era o mais agradável a todo mundo, não estava clamando entre alpendre e altar, não estava gemendo e suspirando pelas abominações que são feitas na casa de Deus. Irmãos, Arão amava tanto a cabeça, que era Cristo, que ele falou: dá para o corpo o que eles quiserem, entrega para o corpo o que eles quiserem. Mas nós temos um outro exemplo de líder também de sumo sacerdote, chamado Caifás. Caifás amava muito o corpo. Caifás não deixaria entrar um bezerro de ouro, música rock, saia curta, esmalte, pintura, brincos, nem nada. Caifás era muito zeloso, amava muito o corpo, mas cortou a cabeça, que é Cristo. Então nós temos que tomar cuidado também da gente olhar para os líderes que são complacentes como Arão e achar que eles estão perdidos, né? E aqueles que são conservadores e zelosos na igreja são os grandes. Caifás era zeloso, no entanto se perdeu. Arão se arrependeu depois, foi humilhado, se arrependeu e se salvou. Mas olha o que ele fez aí: tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Ele botou a culpa no povo. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-mo, e lancei no fogo, e saiu este bezerro. Olha, houve um milagre lá. Não foi ele que modelou, não. Mentiroso, né? Além de tudo, está negando a participação dele, está deixando a culpa toda para o povo. O companheiro de atividades de Moisés, que foi deixado com a solene incumbência do povo em sua ausência, ouviu as pessoas expressando queixa de que Moisés os havia deixado e expressando o desejo de retornarem ao Egito. Contudo, com medo de ofender as pessoas, ele ficou em silêncio. Testemunho para a Igreja, volume 4, página 500. Quantos hoje, irmãos, que têm posição na igreja, que deveriam se interpor aos erros, procura um discurso politicamente correto para não ofender as pessoas, com aparência de piedade, amar ao próximo, ser tolerante, ficam em silêncio. Não se levantou ousadamente por Deus, mas para agradar as pessoas, ela repete, preparou um bezerro de ouro. Ele parecia estar adormecido à evidência do mal. Quando as primeiras palavras rebeldes foram proferidas, Arão poderia tê-las impedido. Estava, porém, tão temeroso de ofender o povo que aparentemente se uniu a eles e foi finalmente persuadido a fazer um bezerro de ouro para que adorassem. Patriarcas e Profetas, ela diz: Arão, com fraqueza, apresentou objeções. Tirem os pendentes da orelha. Achou que o povo não ia, as mulheres não iam querer. Mas sua vacilação e timidez no momento crítico apenas os tornou mais decididos. A mesma coisa aconteceu com Pilatos. Ele colocou objeções: mas este homem não fez nada. Vocês querem ele ou querem Barrabás? A timidez no momento crítico, a vacilação, tornou os judeus mais audaciosos, decididos. Crucificam! Arão temia pela sua própria segurança, como Pilatos, e em vez de manter-se nobremente pela honra de Deus, rendeu-se às exigências da multidão. Isso acontece na igreja, acontece no lar com os filhos, a pressão da cultura, os filhos comentam que os seus amigos podem, que eles fazem, que os pais permitem, e muitos pais também, como Arão, cedem.
e muitos líderes da igreja cedem às exigências da multidão. Agora, ela diz assim, alguns houve que permaneceram fiéis ao seu concerto com Deus. Quem será esses, irmãos, que permaneceram fiéis? Mas a maior parte do povo, sempre, irmãos, a maioria adere à apostasia. Há um remanescente. Nós já vamos ver quem são esses remanescentes aí em Êxodo 32. Ela diz assim, uns poucos que se arriscaram a denunciar a proposta execução da imagem como sendo idolatria. Olha só, nós já vimos o contexto. Eles achavam que estavam adorando Yahvé. Eles ofereceram holocaustos, que são ofertas queimadas ao Senhor. Eles madrugaram. Eles estavam fazendo um seminário de enriquecimento espiritual. Estavam buscando a Deus de madrugada. Eles ofereceram sacrifício de paz, pacíficos, né? Eles estavam adorando. Então, aqueles que falaram, mas isso não é para Deus. Isso é idolatria. Os poucos que se arriscaram a denunciar foram atacados e rudemente tratados. Quantos hoje que denunciam que este culto sensual, libidinoso, que está sendo executado na nossa igreja, e nós vimos no estudo passado que Davi fez errado também, depois fez uma reforma da música, lembram da nossa palestra passada? São atacados como dissidentes, fanáticos, extremistas, e são rudemente tratados, difamados, né? São inimigos da igreja, e na confusão e agitação perderam finalmente a vida. Hoje ninguém está tirando literalmente a vida de ninguém, mas quando em 2005, eu falei lá na palestra passada, eu fui para o simpósio de música na FAD Minas, promovido pela igreja, e recebi a compilação que acabou de ser publicada de Ellen White sobre música, e li naquela mesma noite, e voltei com os livros, e comprei mais livros, e comecei a trabalhar na igreja esse tema. Quantas vezes eu e minha família, eu e minha esposa, fomos atacados e falaram coisas perversas da gente, as pessoas ficaram muito iradas, porque a gente tocou nesse tema da música, depois da questão da reforma de saúde. Bem, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Lembra que alguns houve que permaneceram fiéis e que denunciaram, se arriscaram a denunciar o erro, foram os levitas. Ellen White comenta aí, de pé à porta do acampamento, Moisés chamou o povo, quem é do Senhor, vem a mim. Aqueles que se não haviam unido à apostasia, deviam tomar posição à destra, à direita de Moisés. Sempre, Jesus está à direita. Os que vão ser salvos vão estar à direita. Os que eram culpados, mas que se arrependeram, ficariam à esquerda. A ordem foi obedecida. Verificou-se que a tribo de Levi não tomara parte no culto idólatra, não caiu em apostasia. Levi, que no passado, junto com Simeão, havia usado a religião para matar os siquemitas e se tornou odioso, todos sabem aí, lá no finalzinho da vida de Jacó, quando ele proferiu ali as bênçãos e o futuro profético de cada filho, Levi agora, por ter discernimento espiritual, Levi, por se posicionar, obteve a redenção. E Levi foi restaurado ao favor de Deus e foi a tribo separada para o serviço de Deus. Então, e os levitas foram separados para o culto, para a música. Né? Nós temos aí a família de Asaf, Gedutum, Emã, né? Que foram todos seus descendentes separados, irmãos, ordenados. Eu mostrei na palestra passada. Os músicos precisam ser separados para o serviço de Deus, ordenados, e precisam ser profetas. Não sei quantos lembram aí da nossa última palestra, eu mostrei os textos bíblicos. Então, verificou-se que essa tribo não tomara parte no culto idólatra. Por isso, Deus os escolheu para dirigir o culto espiritual e a música entre o povo de Deus. Vamos revisar o episódio, então, irmãos? Período. Iniciozinho, no comecinho da nação israelita. Eles acabaram de sair do Egito e se tornaram uma nação. A organização, saída do Egito. O que ocorreu?
idolatria motivada pela música, orgias e cumilança. Agentes de influência, um líder de confiança do povo e a música. Guardem bem aí, esse episódio foi o iniciozinho da jornada israelita, do início da nação, da formação da nação. Qual foi o resultado? O povo perdeu as percepções espirituais e adorou Satanás ao invés de Deus. Achava que estava adorando a Deus, mas estava adorando a Satanás. E muita gente morreu ali, muita gente se perdeu. Vamos lá, então. Segundo episódio. E Israel deteve em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus ídolos. Números 25. Nós sabemos que período foi esse aí. Foi o finalzinho da jornada, depois dos 40 anos. Eles estavam à margem do Jordão para entrar na cidade prometida, na terra prometida, na Canaã. Nós estamos indo para Canaã celestial, não é isso? De fato? Então vamos ver aí. Eles se prostituíram com as filhas das moabitas, por sugestão de Balaão. Vocês podem ler, aqui está em Números 25, o episódio mesmo começa em Números 23, quando Balaão, um profeta de Deus, de confiança do povo, ele fica cobiçoso de receber honras daqueles povos vizinhos e receber também dinheiro, né? E ele aceita aí amaldiçoar o povo, mas Deus não permite enquanto o povo está em obediência. Então eles tramam uma estratégia, levar o povo de Deus à desobediência aos mandamentos de Deus. E Balaão é que deu instruções ao rei de Moabe, de Midian, né? Baraque. Então, veja bem, por sugestão de Balaão, foi pelo rei de Moabe designada uma grande festa em honra a seus deuses. E arranjou-se secretamente que Balaão induzisse os israelitas a assistirem à mesma. Ele era considerado por estes como um profeta de Deus, e por isso teve pouca dificuldade em realizar seu propósito. De novo, um líder de confiança do povo. E olha só, a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Nós sabemos pelo contexto lá, bíblico, que Moabe, Amon e Midian se juntaram. Nós sabemos quem é Midian. Quem é Midian? Os midianitas são descendentes de Midian, assim como os israelitas são descendentes de Israel, Jacó. Quem é Midian? Midian é filho de Abraão com Quetura, depois da morte de Sara. Se é filho de Abraão, é nosso irmão na fé. Só que é irmão só por parte de pai. Por parte de mãe, não. Vão vendo aí. Quem é Moabe e Amon? São os moabitas e os amonitas. Moabe e Amon são os filhos de Ló com as próprias filhas. Se são filhos de Ló, são adoradores do Deus de Israel, de Abraão. Então, são nossos irmãos na fé. O que são mulheres, irmãos? Mulheres em profecia. Igrejas. Será que, no final da jornada de Israel, Israel tropeçou porque se associou com mulheres, igrejas? Igrejas irmãs, sim, mas não só por parte de pai, não por parte de mãe. Bem, vamos ver aí. Então, um profeta de Deus, grande número de pessoas uniram-se a ele, testemunhando as festas. Aventuraram-se a ir ao terreno proibido e foram enredados na cilada de Satanás. Iludidos pelo quê, irmãos? Iludidos pela música. Está aqui, ó. Iludidos pela música. Então, dois elementos. Um profeta de Deus, de confiança, por isso que ele não teve dificuldade, iludidos pela música, e dança, e seduzidos pela beleza das vestais gentílicas. Então, teve música, a roupa, né, sedutora, com ausência, roupa curta, roupa com transparência e roupa com aderência. Não é o nosso problema hoje na igreja? As ênsias, aderência, ausência e transparência, romperam sua fidelidade para com Jeová. Bem, mulheres midianitas e moabitas. Perto do fim da história, olha o que ela fala em testemunho sobre conduta sexual, divórcio e adultério. Perto do fim da história da terra, Satanás atuará com todo o seu poder
da mesma maneira e com as mesmas tentações. Então, ele vai usar música? Ele vai usar líderes de confiança do povo, complacentes, que não gostam de ofender o povo, mas cedem a todos os desejos do povo, com que tentou o antigo Israel justamente antes de sua entrada na Terra Prometida? Não é o caso aqui do Vale de Sitim? Eles não estavam aqui às margens de Canaã? Era só atravessar o Rio Jordão? Já tinha passado 40 anos. Perto do fim da história da Terra, Satanás atuará com todo o seu poder da mesma maneira e com as mesmas tentações. Mulheres serão sedutoras, música, olha só, sexo, música, né? E armará laços para aqueles que dizem guardar os mandamentos de Deus e que estão quase nas fronteiras de Canaã celestial. Segue aí. O mesmo Satanás está agora atuando com idêntico fim em vista, para enfraquecer e destruir o povo que declara guardar os mandamentos de Deus. Quando, irmãos, ela diz, justamente quando se encontram nas fronteiras de Canaã celestial. Ela está dizendo que aquela história é um tipo. Satanás sabe que este é o seu momento, dispõe de apenas pouco tempo para trabalhar e atuará com tremendo poder a fim de iludir o povo de Deus em seus pontos fracos de caráter. Haverá também mulheres, vão ser mulheres literais, nós temos visto aí anciãos, né, pastores caindo em adultério, temos, mas mulheres também espirituais. Nós estamos copiando modelos de culto, de batistas renovados, de pentecostais, né? Nós temos vários projetos em andamento dentro da igreja há muito tempo, que são projetos que nós copiamos das igrejas irmãs, que se tornarão tentadoras e que farão o máximo possível para atrair e conquistar a atenção dos homens sobre elas. Primeiro, buscarão granjear-lhes a simpatia, a seguir, a afeição, e depois levá-los a violar a santa lei de Deus. Bem, a princípio, diz ela, pouca comunicação houve entre os israelitas e seus vizinhos gentios. Eu me lembro, eu entrei na igreja adventista em 1970. Nós não tínhamos todo esse trâmite com as igrejas evangélicas como nós temos hoje. Nós tínhamos um culto distinto, uma vestimenta distinta. Mas depois de algum tempo, mulheres midianitas, filhas de Abraão, começaram a entrar furtivamente no acampamento. Sua aparência não provocara alarma, e tão silenciosamente eram executados seus planos, que a atenção de Moisés não foi chamada para o caso. Era o objetivo dessas mulheres, em sua associação com os hebreus, seduzi-los a transgredir a lei de Deus, atrair sua atenção para os ritos e costumes pagãos e levá-los à idolatria. Tais intuitos eram cuidadosamente ocultos sob o aspecto de amizade, de modo que não houve suspeita dos mesmos, até para os guardas do povo. Até os atalaias demoraram a despertar para ver. Por sugestão de Balaão, um líder de confiança, foi pelo rei de Moabe designada uma grande festa, igual aquela de Êxodo 32, em honra a seus deuses, e arranjou-se secretamente que Balaão induzisse os israelitas a assistirem à mesma. Ele era considerado por estes como um profeta de Deus, e por isso teve pouca dificuldade em realizar seu propósito. Grande número, a maioria de novo, grande número de pessoas uniram-se a ele, testemunhando as festas, aventuraram-se a ir ao terreno proibido e foram enredados na cilada de Satanás. Ela diz, iludidos pela música e dança e seduzidos pela beleza das vestais gentílicas, romperam sua fidelidade para com Jeová, unindo-se no folguedo e festim. Não é aquilo que aconteceu, que eles romperam a aliança com Jeová e Moisés quebrou as tábuas, e agora nós não estamos com esse culto libidinoso, rompendo com Jeová, e o pastor lá estava rasgando o livro de Ellen White? Bem, não demorou muito tempo para que o veneno se espalhasse, como uma infecção mortal pelo acampamento de Israel. Aqueles que teriam conquistado seus inimigos na batalha foram vencidos pelos ardis das mulheres gentílicas. Os príncipes e principais homens,
estavam entre os primeiros a transgredir. Quem foram os primeiros a transgredir, irmãos? Os príncipes e principais homens. Quantas vezes você não consegue, em uma igrejinha menor, orientar o povo de Deus, instruir, explicar sobre essa execução de música, mas aí troca o pastor da igreja, vem um pastor mais moderno, e ele próprio compra uma bateria, fala, influencia a comissão e traz pessoas para pregar e fala, que bênção, aleluia, irmãos, que bênção de música. Os príncipes e principais homens estavam entre os primeiros a transgredir, e eram tantos os culpados dentre o povo, que a apostasia se tornou nacional. Tomou o arraial todo. Bem, vamos revisar o episódio, irmãos? Período. Final da jornada no deserto depois da saída do Egito. Lá, em Êxodo 32, foi o início da nação. Lá foi a organização, o comecinho do povo. Agora era o final, a chegada na Terra Prometida. Qual foi o ocorrido? Idolatria motivada pela música, orgias e comilança. Agentes de influência. Um líder de confiança do povo, Balaão, lá foi Arão. E a música? Lá também foi a música. Qual foi o resultado? O povo perdeu as percepções espirituais e adorou Satanás ao invés de Deus. Por isso, Moisés disse em Deuteronômio. Vamos ver aí, então, logo após a saída do Egito, no início da jornada para Canaã, no deserto, ou seja, na formação, na organização inicial do povo de Israel. Ao pé do Sinai, o povo de Deus se perdeu e se desgovernou, pois Satanás os levou à idolatria da adoração à imagem de bezerro, quando, através de um grande líder, Arão, e da música, orgias, comidas e jogos, embotou os seus sentidos, enfraquecendo as percepções espirituais. Perto do final da sua jornada, no Vale de Sitim, às margens do Rio Jordão, na fronteira da Terra Prometida, novamente Satanás os envolveu na apostasia da idolatria de imagens, utilizando-se novamente de um grande líder e da música, comidas, vestais gentílicas, orgias e bebidas. Estão vendo aí o tipo? Vamos ver o antítipo? Vamos ver isso aí no Israel espiritual, irmãos? Isso pode estar se repetindo na Igreja Adventista do Sétimo Dia? No início do movimento adventista, logo após a saída das igrejas decaídas, porque eles vieram das igrejas batista, congregacionalista, eles saíram do Egito. A igreja adventista foi formada por batistas, metodistas, né? A família de Ellen White foi expulsa da igreja metodista, o marido dela era congregacionalista cristão, José Bates também. No iniciozinho que eles saíram do Egito, que a igreja adventista se organizou, movimentos de fanatismo surgiram. E o ápice, isso teve na década de 60, 1860, mas o ápice foi o movimento da Carne Santa em Indiana, escrevendo em resposta, que foi mais ou menos lá no finalzinho do século, 1890, escrevendo em resposta ao pastor Haskell, é que Ellen White afirma que estas coisas, que ele, o pastor Haskell, foi lá, a mando da Conferência Geral, ele mandou para ela uma carta descrevendo o que ele viu. Ela também escreveu para ele, dizendo que o que ele presenciou haveria de se manifestar em nosso meio justamente antes do fechamento da porta da graça. Ela diz assim para ele, as coisas que descreveste, ela está respondendo à carta do pastor Haskell, o Senhor revelou-me que haviam de ocorrer quando? Imediatamente antes da terminação da graça. Ela está falando só para o tempo dela, ou ela está falando quando o movimento adventista estiver nas fronteiras de Canaã para entrar na Cidade Santa, perto do fechamento da porta da graça, demonstrar-se-á tudo quanto é estranho, haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Isto será chamado o mover do Espírito Santo. Mensagem escolhida, volume 2, página 36. Essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço, pela maneira por que é dirigida. Então, ela está afirmando que o que aconteceu no início da jornada do Adventismo vai se repetir de forma mais intensa.
tambores, gritos, música, dança. Ela diz, o Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal balbúrdia de ruído. Isto é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos, para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. Ela diz, é melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com música do que usar instrumentos músicos para fazer a obra que foi-me apresentado em janeiro último. Seria introduzida em nossas reuniões campais. Irmãos, ela não está tratando da doutrina da carne santa, como muitos falam. Isso aí é sobre a doutrina da carne santa. Ela está tratando de música. Alguns me acusaram de dizer que eu tiro o texto fora do contexto. Eu estou dando a referência aí, Mensagem Escolhida, volume 2, página 36. Ela está tratando de música, ela não está tratando da doutrina da carne santa, que era um erro também. Mas eles erraram na doutrina porque a música primeiro embotou os sentidos. A verdade para este tempo não necessita nada dessa espécie em sua obra de converter almas. E o que é dito? Nós estamos aqui, lembra do estudo passado que a gente fez? Nós estamos usando esse método do mundo, esse estilo de música do mundo, toda sorte de música. Lembram da palestra? Para ganhar almas. Só que nós já vimos que quem faz isso está definido no Concílio Vaticano. A Igreja Católica que pega a cultura do mundo. Ellen White disse, os meios e costumes do mundo nunca atraíram o mundo a Cristo, mas atraíram a Igreja ao mundo. Ela diz assim, uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças dos agentes satânicos misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval. E isto é chamado operação do Espírito Santo. Por quê? Inibe o lobo frontal, libera o subconsciente, as pessoas têm um êxtase, elas choram, elas levantam as mãos e elas dizem que isso é o derramamento do Espírito Santo. É ou não é o que nós estamos vendo, irmãos? Aí ela diz, o Espírito Santo nada tem a ver com tal confusão de ruído e multidão de sons, polirrítmicos, como me foram apresentados em janeiro último, que ela disse que vai se repetir no finalzinho do fechamento da Porta da Graça. Satanás opera entre a algazarra e a confusão de tal música, a qual, devidamente dirigida, seria um louvor e glória para Deus. Ele torna seu efeito qual venenoso aguilhão da serpente. Bem, vamos ver então os três erros do Israel antigo no tempo da primeira vinda de Jesus. Quando Jesus veio para o seu povo, eles aguardavam o Messias rei poderoso, ao invés de um Messias humilde. O Messias viria humilde, como um servo humilde, desprezado pelo povo, viria como ovelha muda, mas eles aguardavam um rei poderoso para libertar eles dos romanos. Exaltaram a lei de Deus, pegaram no pé de Jesus por causa do sábado. No entanto, mataram o legislador da lei. Eles atribuíram a atuação do Espírito Santo a Satanás. Eles disseram que tudo que Jesus está fazendo, as obras de Jesus, eram obras de Beelzebul, de Satanás. Qual vão ser os três últimos erros do Israel espiritual no final dos tempos? Vai ser o oposto. Eles vão aguardar um Messias que mansamente irá restaurar o planeta em 1000 anos, quando Jesus vem para destruir a terra e as obras que nela há. Eles exaltarão o legislador, no entanto, pisarão a lei aos pés. Eles atribuirão a atuação de Satanás ao Espírito Santo. Eles vão dizer, como ela disse aqui, eles vão dizer que é o mover do Espírito, que é a operação do Espírito, essa algazarra, essa idolatria. Estão vendo aí, irmãos? Então ele agora vai inverter, né? O mundo evangélico não diz, nós não dizemos na Igreja Adventista com muito orgulho que os evangélicos creem na imortalidade da alma, e os católicos também. Mas nós, no nosso meio, quando dizemos que nós vamos pecar até Jesus voltar e não vamos morrer, nós não estamos crendo também na imortalidade da alma? Quando nós dissemos assim, os evangélicos creem que a lei foi abolida, aí nós dizemos, a lei não foi abolida,
mas não dizemos no nosso meio que é impossível obedecer à lei? Não é a mesma coisa? Bem, vamos dar uma olhadinha aí nesse vídeo aí. Deixa eu parar a apresentação aqui. Irmãos, eu creio que eu não tenho mais tempo, né? Terminou aí. Teria como encerrar só esse bloco aí, ou a gente deixa para amanhã? Vamos olhar. Nosso bondoso Deus e Pai, nosso amado Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor Deus, para conhecer-te a Ti. O Senhor disse que a salvação, a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo. E conhecemos a Ti pela Tua lei, que é um reflexo do Teu caráter, pela Tua palavra, as Tuas doutrinas, Pai, porque o Senhor nos ensina como adorar ao Senhor. A Tua serva disse que o Senhor deixou acumulados tesouros do Antigo Testamento para nós, que estamos agora às margens de Canaã Celestial. Conceda que Teu Santo Espírito nos faça entender, Pai, as Tuas advertências, Senhor. Porque o Teu Israel do passado não compreendeu. Eles chegaram à loucura, na época de Jesus, de dizer, se nós vivêssemos no tempo de nossos pais, nós não teríamos cometido os mesmos erros. No entanto, Senhor, eles arrastaram Jesus para fora dos muros, o Filho amado, e o executaram fora dos muros, como Jesus bem alertou eles. E o Senhor tirou deles, Pai querido, o Teu propósito, o teu bastão, e passou para outro povo, o Israel espiritual. O Senhor havia dado a eles 70 semanas, 490 anos a mais de misericórdia, Senhor. Porque quando foi proferida, Senhor Deus querido, aquele decreto que começou a contar a contagem regressiva do tempo deles, o Senhor já tinha dado quase 1000 anos para eles. E o Senhor acrescentou mais 70 vezes 7. O Teu perdão, a Tua misericórdia, a Tua longanimidade. Mas o Senhor deixou mais 1810 anos para os gentios, o Israel espiritual, que começou a contar a partir do ano 34, Senhor Deus, e já terminou em 1844. E o Senhor está agora prolongando o tempo, Pai. Pela Tua misericórdia, o Senhor está prolongando o tempo. Nos desperta, Senhor Deus, para que o nosso coração seja constrangido com a Tua compaixão, atraídos para Ti, Senhor Deus, e que possamos render os nossos desejos, as nossas vontades, Pai. E possamos, Senhor Deus, fazer o que o Senhor pede. Possamos adorar ao Senhor com reverência, com serenidade, com solenidade, Pai, com brandura, Senhor, com a mente, com o espírito, de toda a alma, de todo o coração, com todo o entendimento, Senhor, com toda a nossa força. E possamos assim, Senhor Deus, possa subir esse cheiro agradável diante de Ti, Pai, de um coração constrangido, Pai. Pedimos essas bênçãos, pedimos que dirija o nosso dia hoje, Pai. Dá-nos a unção do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a vigiar nossos pensamentos e nossos sentimentos para não pecar contra o Senhor. A vivermos, Senhor Deus, conectados a Ti, porque quem não estiver ligado à videira, aquele que buscar vencer por a sua própria força será derrotado, vai ficar sem frutos. Dá-nos essa consciência, Pai. Perdoa os nossos pecados, que temos pecado contra Ti, Senhor Deus, na nossa vida, no nosso culto na igreja. Abençoa o Teu vermezinho de Jacó, o Teu povinho, Pai, o Teu remanescente, Senhor. Desperta a Tua igreja, meu Senhor. Envie os Teus poderosos anjos que receptam a luz do Teu trono para incidir sobre o Teu povo espalhado sobre essa terra, Pai. Para que o nosso coração se converta realmente ao Senhor, para que o nosso coração seja constrangido a dar advertência à maior parte do Teu povo que está nas igrejas, Senhor. Como está escrito lá em Apocalipse 18, 4. Sai dela, povo meu. O Senhor tem um povo, Senhor Deus, numerosíssimo lá fora. Ajuda-nos a entender que precisamos nos capacitar, nos consagrar para fazer esse chamado àqueles que estão lá fora, que vão habitar conosco pela eternidade, a família do céu, o Teu povo, Senhor.
Que a tua igreja seja distinta, Pai. Que a tua igreja volte aos princípios, Senhor Deus. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos pelo estudo da tua palavra, pela companhia do Santo Espírito e dos santos anjos. Pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.